Pesquisas da Unesp identificam como a relação entre pais e filhos é fundamental no desenvolvimento das crianças. A interação em casa com a família e depois na escola é decisiva para estimular a expressão oral dos pequenos. O hábito de praticar atividades físicas também vem por meio do exemplo, e a família é a grande incentivadora. Cultura, uma exposição de esculturas que explora as formas pelo olhar delicado de duas artistas. Começa agora o Unesp Notícias desta terça-feira, 24 de julho. Boa noite. Quem tem criança novinha em casa sabe a ansiedade que é esperar pelas primeiras palavras, a construção de frases. Esse desafio de aprender a se expressar não é só da criança, não. Pais e educadores são decisivos para a construção de um ambiente que favoreça o desenvolvimento da linguagem infantil. Vamos rever agora como são os primeiros passos de quem está aprendendo a se comunicar. Energia é uma coisa que não falta para a Sofia. Ela lê histórias com a mãe, brinca com as bonecas e se diverte muito. Outra marca da garotinha de 5 anos é o lado comunicativo. O que eu mais converso é com as minhas bonecas. Ah, é? O que você conversa com elas? Eu falo assim, já que a boneca não fala de verdade, eu faço a voz dela mais diferente. Assim, ó, mamãe, mamãe, mamãe. E olha o passatempo preferido da Sofia. Eu vou fazer uma pulseira, mas deixa eu ver que eu quero achar uma concha. Com tanta desenvoltura, ela quer ter até um canal no YouTube para mostrar o que sabe fazer. E já ensaia como vai falar com os futuros seguidores. Eu ia falar, oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer umas coisinhas, umas pulseiras. Se vocês quiserem verem, dá um like aí, se inscrevam no meu canal. Essa facilidade em se expressar pode ter sido uma herança da mãe, que também se considera comunicativa. Mas a Manuela ainda adota estratégias para expandir a linguagem da filha. Dela crescer no nosso meio e vendo, tendo esse exemplo, acredito que estimulou e é um pouco de família. Mas o que eu acredito também que faça com que ela evolua na conversação e tenha até um vocabulário até assim, que às vezes até para uma criança de 5 anos você fala, nossa, como que ela fala essas coisas? É porque a gente também sempre procura estimular ela a se resolver as coisas por ela mesma. Aqui em casa, quando ela era pequenininha, tipo, mamãe, ela apontava, né, tipo, pro bebedouro de água, pro copo de água, eu falava, o que você quer? Aí ela apontava e eu falava, hã? Aí ela, água, até que foi melhorando, e hoje fala água, mas a gente sempre procurou estar fazendo ela falar, não só apontar e a gente agir, dar aquilo que ela queria, e hoje, que ela, né, já é um pouquinho maior, a gente estimula ela sempre estar indo lá e falar por ela mesma, resolver as coisas dentro do mundinho dela por ela mesma, sem a nossa participação, para que ela saiba, assim, se comunicar mesmo. Depois da família, a escola é outro ambiente que incentiva a aquisição da linguagem infantil. E a base para esse aprendizado é a brincadeira. Nesta creche em Bauru, todas as atividades são pensadas dentro de um contexto lúdico e que permitem o desenvolvimento dos vários tipos de linguagens existentes, principalmente a oral. Pelo comportamento da criançada, dá para ver que a abordagem funciona. As atividades musicais são as que mais chamam a atenção dessa turma. As gincanas da estátua e da dança da cadeira unem diversão e aprendizado. A hora das músicas junto, que é a brincadeira, para ele saber que tem um amiguinho só que vai ganhar, mas todos estão presentes dentro da brincadeira. E essas atividades, como que elas favorecem, como que elas incentivam esse desenvolvimento da linguagem das crianças? Na fala, né? A música, o ritmo da música e também a hora que ele vai comunicar com a professora, e não só com a professora, como auxiliares também. Maria do Carmo atua na formação da equipe pedagógica dessa e de outras creches de Bauru. Ela reforça que a escola precisa estar bem preparada para despertar o desenvolvimento linguístico dos pequenos. A inserção de uma criança no mundo se dá por ela
atribuir significado às coisas. E a linguagem, ela tem que estar sendo esse instrumento de significado. Então, a brincadeira, até brincando, as ações de trava-língua, de contação de história, essas são formas dessa criança se apropriar da linguagem oral. E é na escola, e a entrada nesse espaço onde ela vai ter crianças da mesma idade, mais nova e mais velhas que ela vai ter a oportunidade de falar com pessoas que pensam e que agem da mesma forma que ela. E que muitas vezes o mundo adulto não a respeita nessa sua especificidade de linguagem, de sentimentos, de inserção. Mas, de acordo com a professora da Unesp, esse incentivo deve, sim, começar em casa, assim que a criança nascer. A criança o tempo todo ela se pergunta o que, como e por quê. E essa linguagem é que vai fazer isso. Quando os pais pensam nisso, eles têm que estar atentos a olhar essa criança, ver as indagações que ela faz, ver os tipos de pergunta que ela faz, se ela já está de posse da linguagem oral. E está acompanhando essa troca estabelecida da linguagem. Então, a aquisição da linguagem ela começa em casa. A família, principalmente os pais ou responsáveis, eles têm um papel importantíssimo, primordial. Depois, essa criança vai ser inserida em outros grupos sociais, que é a escola e que é a sociedade. Mas o papel da família, dos pais e responsáveis, ele é primordial. A gente já viu o papel dos pais no desenvolvimento da linguagem das crianças. E um outro estímulo que deve começar cedo é em relação ao hábito de praticar atividades físicas. Vamos rever na reportagem como o incentivo da família é decisivo. No quarto da Manuela, bonecas, bichos de pelúcia e livros tomam conta da decoração do ambiente. Aqui não há espaço para televisão ou outros aparelhos eletrônicos. E eles nem fazem falta. Entre brincar e, por exemplo, mexer no tablet, qual que você gosta mais? Brincar. Atitude que tem o apoio do Evaristo, pai da garotinha de 7 anos. Quando a gente era criança, a gente brincava na rua, jogava bola, saía com as crianças para brincar de esconde-esconde. A gente tinha uma série de atividades que a gente não tinha tanta coisa informática, videogame, televisão. E isso a gente se preocupa com ela, porque a gente vê que muitas crianças hoje ficam lá o dia inteiro na televisão ou no videogame ou parado e tal, e não tem muita essa vivência de brincar. Mas as tecnologias não são proibidas na casa. Basta olhar a mesa do Evaristo para entender que elas fazem parte do dia a dia da família e, claro, da Manuela. O que você usa normalmente o tablet? Para quê? Para ou ver Netflix ou jogar. E você faz isso todo dia ou não? Só de vez em quando. É impossível a gente proibir, não tem jeito, entendeu? É uma coisa que a gente nem quer também, porque eu acho que tudo que você proíbe acaba piorando. A minha área, eu sou arquiteto, a gente mexe com tecnologia o dia inteiro. Eu já sou japonês, então você vê aqui a minha mesa tem 3 computadores, iPad, 2 celulares, não sei o que, tem televisão. Então é uma coisa que não dá para falar, não vai fazer, mas a gente evita. Para desviar o foco dos eletrônicos, a família Rodrigues decidiu apostar na força do esporte. Além da patinação e do hóquei, há 3 meses o trio resolveu se aventurar nos tatames. A gente sempre deu essa importância para fazer esportes em comum, né? Então a gente patina, a gente procura fazer coisas em comum. E há um tempo atrás já, meu marido queria fazer uma luta junto. E eu não achava que a Manu fosse se identificar, porque ela é toda delicadinha, ela é uma pessoa, ela é uma menininha, né? Como vocês viram. Eu sempre gostei de tudo, mas ela, eu falei, não vai, o que a gente vai fazer? A hora que ele trouxe o jiu-jitsu, eu já, nossa, jiu-jitsu, não, será? Não sei. É tudo preconceito. A hora que você chega na academia, que você vê o clima, que você se insere, realmente muda tudo. Ela adorou, ela se encontrou no jiu-jitsu. Professor de jiu-jitsu, Márcio está acostumado a ensinar pais e filhos. Ele explica que, em muitos casos, as crianças começam a treinar e, logo em seguida, acabam convencendo os familiares a conhecer a arte marcial. É um esporte maravilhoso, não é um esporte violento, muito pelo contrário, a gente ensina aqui a não brigar, é uma defesa pessoal, não é um ataque pessoal. A família inteira pode treinar hoje em dia.
o esporte junto, ele traz assim pontos de interesse comum da família. E isso cria conversa, cria brincadeiras, cria tempo de qualidade entre os pais e os filhos. É uma cumplicidade, cria uma cumplicidade. Os pais têm um papel importante na hora de incentivar os filhos a se movimentar e deixar o sedentarismo de lado. É isso que mostra uma pesquisa de doutorado feita na Unesp em Bauru. A Lia, autora do estudo, descobriu que as crianças com até 6 anos são as que sofrem mais influência dos responsáveis quando o assunto é atividade física. A pesquisa envolveu 505 meninos e meninas de 3 a 12 anos, atendidos em 5 unidades básicas de saúde de Bauru. Quando a mãe é ativa, a criança tem 3 vezes mais chances de ser ativa também. Só que com o passar da idade, essa influência da mãe a gente não conseguiu verificar nas idades mais avançadas. As crianças mais novas, a gente viu essa associação com o nível de atividade física das mães. Passando a idade, foi diminuindo, né? Agora, o nível de atividade física das crianças, tanto de 3 anos quanto as de 12 anos, está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Né? E isso pode trazer uma série de problemas, uma série de doenças. A criançada diminui o ritmo de atividades físicas e dedica o tempo livre aos celulares, tablets e televisão, o chamado tempo de tela. Nós verificamos na pesquisa que as crianças de 3 a 6 anos consomem um tempo de tela adequado, que o máximo elas deveriam consumir 2 horas de tela e elas ficam abaixo. Agora, as crianças mais velhas, de 7 a 12 anos, consomem mais tempo de tela e ficam num nível inadequado para a idade delas, né? Elas ficam em torno de 2 a 3 horas, quase 3 horas, e o máximo seriam 2 horas por dia. E o que fazer para despertar nos pequenos o gosto de ser uma criança ativa, que tenha prazer em brincar? O incentivo dado pelos pais da Manuela foi um exemplo bem sucedido. Precisa ser um conjunto de atitudes para essa criança ser ativa. Então, apoio dos pais, apoio da escola, apoio da sociedade como um todo. Hora de conferir a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo continua estável na maior parte do estado, sem previsão de chuvas. A nebulosidade na faixa litorânea pode trazer chuviscos apenas para aquela região. Em Bauru, a umidade do ar agora é baixa, em 35%. A velocidade dos ventos é de apenas 6 km por hora. Hoje, os termômetros foram dos 17 aos 26 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 16 e a máxima é de 28. Agora uma dica de cultura para quem está em Bauru, é a exposição Luz e Matéria, do visual ao imaterial, que está na Pinacoteca. É um encontro de 2 artistas plásticas que até então nem se conheciam, mas trabalham com muita delicadeza a figura humana em esculturas, principalmente de acrílico. São elas Marta Greiner e Tere Machado. Nossa equipe bateu um papo com a curadora da exposição, a Carol Ferreira. A Helena Greiner, ela nasceu no Rio Grande do Sul, depois ela foi para a Argentina, ela passou um tempo lá, depois ela voltou para o Brasil e acabou vindo para Bauru por motivos familiares. A Tere, ela é bauruense, ela se diz inclusive bauruense da gema e vive aqui atualmente na cidade. As duas são artistas plásticas e se dedicam especialmente à escultura. Uma característica importante é a questão do uso do modelado plástico. O modelado plástico, para as pessoas entenderem, é quando o artista faz uma modelagem em algum material, como, por exemplo, argila ou um clay, que é um tipo de massa plástica. E depois de feita essa modelagem, essa escultura modelada, elas usam um molde, pode ser, por exemplo, de gesso, e a partir desse molde é feita a fundição em um material que é o material final.
No caso da Helena e da Terê, elas usam bastante, as pessoas vão reparar isso na exposição, a resina. Uma característica marcante da Helena Greiner é a mistura entre o clássico e o moderno. O que eu percebi nela é essa inclinação de alguém que tem um conhecimento muito grande sobre técnica, sobre estilos, e ela acaba imprimindo essa marca nas suas peças, nos seus trabalhos. Porém, como uma mulher contemporânea, né, assim, que conheceu, que viveu muito a questão da arte moderna e da arte contemporânea, ela acaba imprimindo características também mais modernas nessas peças, né? A Terê, a mesma questão. Ela esteve na academia, então ela tem bastante conhecimento sobre isso. É um trabalho muito consistente. Porém, é muito evidente assim, nas formas que a Terê usa. Acho que isso é a coisa mais marcante da Terê, também na minha opinião. Que é um desenho único. Eu vejo um desenho da Terê Machado nas suas esculturas. É algo dela, é um estilo bastante próprio. Muito comum no meio das artes haver essa percepção sobre a importância da luz sobre a matéria, né? Aqui no caso, a luz sobre as esculturas, né? A nossa matéria são essas esculturas. E eu resolvi colocar isso como eixo central, um conceito central da exposição. Porque a matéria modelada, ela necessita da luz para que nós enxerguemos as reentrâncias, as texturas, as cores. A luz é essencial no caso da escultura. Na pintura, por exemplo, a luz é algo que o pintor ele trabalha por meio da relação de cores, por meio dos contrastes. No caso da escultura, o artista também trabalha isso, só que ele depende da luz externa. Essa é a diferença. A pintura já é uma luz própria, tem luz própria. A escultura depende dessa luz externa. Para além dessa relação que é física, né, de luz sobre matéria, existe uma outra dimensão, que é a questão do imaterial. O artista, além de trabalhar com a modelagem, algo muito físico, visível, ele também coloca ali sua expressão, ele coloca ali sua história de vida, muitas vezes, esses aspectos subjetivos, o imaterial. Por isso essa brincadeira de luz e o matéria, que é essa relação de material e imaterial. As obras ficam expostas até esta sexta-feira, dia 27, na Pinacoteca Municipal de Bauru, que fica na Casa Ponce Paz, na rua Antônio Alves, número 910. O Nesp Notícias fica por aqui. Você pode assistir esta e outras edições no nosso site e em nossas redes sociais. Nos vemos de novo amanhã, no mesmo horário. Até lá!